Fala pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Paulo Costa e primeiramente quero agradecer a vocês por estarem assistindo esse vídeo. Antes de começar, faz logo um café aí ou abre uma cerveja, que hoje irei falar sobre as unidades organizacionais do Windows, mais conhecidas popularmente como OUs. Irei falar particularmente como eu crio a minha estrutura e também irei falar o motivo dela. Esse aqui do meu lado é o grupo e ele irá acompanhar essa nossa aula. Vamos nessa? Paulo, primeiramente, o que são OUs? Uma OU, ou unidade organizacional, é um objeto que criamos no AD para atribuir GPOs, delegar controles e organizar o nosso ambiente. Como assim, Paulo, delegar controle? A gente, com uma OU, eu posso delegar, por exemplo, o que um usuário pode fazer dentro daquela OU. Um usuário pode redefinir a senha daqueles usuários que estão dentro de um OU, ou o usuário pode excluir ou não, e etc. As OUs, elas facilitam muito quem tem uma grande estrutura de usuários, de grupos e computadores. Então vamos deixar de falar e vamos começar a criar nossas OUs. Irei usar aqui o Windows Server 2019 e meu ambiente de Active Directory já está montado, mas eu não tenho nada criado nele. Vamos lá? Então pessoal, aqui com o nosso servidor aberto, iremos vir aqui em Tools ou Ferramentas, dependendo da versão do seu Windows, se está em português ou em inglês. Eu particularmente sempre uso em inglês. Irei aqui abrir a parte de usuários e computadores. Irei maximizar aqui e vemos que a minha estrutura está totalmente crua aqui. Ela não tem nada criado. Aqui estão alguns grupos que tem no meu AD, que ele já cria automaticamente. Os computadores não tenho nenhum, pois eu acabei de criar esse AD. Domain Controller só tenho esse. Usuário só tenho os padrões também. E o meu aqui, Paulo, que eu criei. Então iremos começar aqui criando a nossa estrutura. Vamos imaginar que nós só temos uma empresa, não temos filiais e temos vários departamentos. Então eu vou criar com o botão direito aqui em New uma nova OU aqui. Aqui eu irei definir o nome dessa OU. Nesse caso eu irei definir o nome da minha empresa, que seria Paulo Costa TI. Logo aqui embaixo, vemos que tem um checkbox, onde ele está perguntando se a gente quer proteger contra um... Aqui nesse checkbox abaixo, ele está perguntando se a gente quer proteger contra uma exclusão acidental. Nesse caso aqui eu irei deixar marcado e depois irei explicar o porquê e mostrar como isso funciona e também como retirar essa proteção. Essa proteção é bastante importante, pois um analista ou um técnico, sem querer, ele pode clicar lá um delete e você vai perder sua OU. Beleza? Criado aqui a nossa primeira OU, Paulo Costa. Eu vou criar dentro dessa OU os departamentos. Eu vou criar apenas 3 departamentos, nesse caso aqui. Eu posso clicar aqui com o botão direito, vir em New novamente, ou eu posso vir aqui em cima e criar uma nova OU. Eu vou clicar aqui em cima de uma forma diferente e vou colocar aqui vendas, também protegendo ela contra exclusões acidentais. Dentro de Paulo Costa, novamente, eu vou criar a unidade de TI. E logo depois, por último, irei criar a unidade de diretoria. Aqui estão nossas 3 unidades organizacionais. Mas Paulo, só vou criar isso? Não. Eu particularmente, eu gosto de estruturar da seguinte forma. Dentro de vendas, eu gosto de criar 3 OUs.
uma OU para usuário, uma OU para computadores e uma outra OU para grupos. Com isso, eu consigo simplificar o meu trabalho e fazer um troubleshoot mais eficiente quando eu tenho algum problema, e também delegar funções ou aplicar GPOs de formas mais eficientes. Então aqui dentro de vendas eu vou novamente clicar para criar e vou colocar computadores. Vou clicar em vendas novamente e vou criar usuários. Clicar em vendas novamente e vou criar grupos. Aqui em TI vou fazer a mesma coisa. Criar computadores. Criar usuários. E criar grupos. Aqui em diretoria eu vou fazer de uma forma diferente. Eu vou criar novamente. Só que eu vou desmarcar essa parte de proteger contra a exclusão acidental e mostrar a diferença que isso aqui faz. Vamos lá para computadores. Opa. Vamos para usuários. E vamos para grupos. Grupos eu vou deixar marcado. Aqui temos a nossa base, o começo aqui da nossa estrutura. E aqui eu vou mostrar o porquê que eu coloquei a exclusão acidental marcada. Vamos imaginar que eu venho aqui em Paulo Costa TI e delete ela. O que iria acontecer? Se eu não tivesse com a proteção habilitada, ele iria deletar toda essa minha estrutura que está abaixo. Eu vou clicar aqui em sim e vemos que a gente não tem privilégio suficiente para deletar, porque esse objeto está protegido contra exclusão acidental. Agora eu vou mostrar aqui em diretoria, em computadores, onde a gente não marcou isso. Vamos deletar aqui e clicar em sim. E simplesmente ele deletou. Beleza? Então, o conselho que eu dou é algo importante. Marque a parte de exclusão acidental. Então, eu vou clicar, criar novamente aqui. Computadores. Uma outra coisa que eu falei no começo do vídeo foi sobre delegar controle. Então, eu vou criar um usuário aqui em TI. Vamos criar um novo usuário aqui. Vou chamar ele de pcosta. Vou definir uma senha para ele aqui. Ó, a complexidade de senha que eu coloquei é muito baixa. Então, vamos voltar aqui e colocar uma senha mais difícil. Então, aqui está meu usuário Paulo Costa. O que eu quis falar com atribuir ou delegar um controle para um OU. Vamos supor que aqui em vendas, em usuários, eu quero dizer que o usuário Paulo Costa ele só possa redefinir senha. Beleza? Então eu posso vir aqui, delegar controle. Vou clicar em avançar, delegar controle. Vou clicar em avançar. Aqui vou selecionar o usuário ou o grupo que eu quero delegar o controle. Eu posso dizer que um grupo pode ter permissão de redefinir senha para esses usuários ou criar usuários dentro dessa OU. Eu vou colocar o pcosta, que foi o usuário que eu criei. Vou clicar em avançar e aqui está várias tarefas que eu posso fazer, e também você pode criar uma tarefa customizada. Aqui eu irei mostrar o básico só, onde irei colocar aqui o usuário Paulo, ele só pode definir senha de usuário e alterar no próximo logon.
vou clicar em avançar e finalizar. Então pessoal, essa foi a dica de hoje. Espero você na próxima aula e um forte abraço.